João, capítulo 13. João 13. O tema que eu gostaria de trazer, João 13, de versículo 1, né, até versículo 20. Eu não vou ler antes tudo, porque aí tomamos tempo, então eu vou falando e vou mencionando os versículos, tá? Eu gostaria de trazer como tema o exemplo de Jesus. Me parece que é o tema apropriado, inclusive, do texto, né? O exemplo de Jesus. E alguns princípios, né, de relacionamentos que eu acho importante que Jesus nos deu nesse texto, da experiência do lava-pés, né? Do lava-pés. Alguns acham, inclusive, que lava-pés deveria ser também parte de ordenança, né? Mas nós não temos mais em nossos dias o ambiente cultural daquela época, onde havia um servo que ficava na porta da casa e com uma bacia e uma toalha, né, na mão para lavar os pés das pessoas que chegavam na casa, não é? Porque havia assim estrada de terra e existiam sandálias e era muito pó, então lavava os pés, não é? Como um sinal também de hospitalidade, não é? Então esse é um assunto também que eu quero tratar hoje, né? E o texto-chave seria o versículo 15. Jesus disse assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, fica a impressão que se trata de um mandamento de fazer as coisas exatamente como ele fez, né? Então, nós temos que ficar aí sempre com uma bacia de água e uma toalha e ficar lavando os pés de todo mundo, mas todo mundo usa sapato hoje, né? Não tem pó, e fica assim muito complicado. E na vida da igreja, imagina um culto, né? O que fica, né? Então, claro que por simbolismo, por ação profética, né? Podemos até fazer alguma coisa assim em momentos mais... Está melhor assim? Tá. Tá um pouco aberto. Um barulhinho também que estava aberto assim, né, também. Claro que em momentos especiais, né, a gente pode até fazer isso simbolizando, ou como um ato profético, a gente pode até fazer coisas assim, mas não se trata, claro, de uma ordenança, mas se trata de um ensino. De um ensino que tem um fundamento interno da ação de Jesus, que os discípulos deviam imitar, não é? E até ele disse assim, quando ele foi fazer isso, não é? Ele disse o seguinte: o que vos faço agora, vocês não vão compreender-lo-ás depois, não é? Esse compreender depois, ele tem um sentido de que Jesus fez aquilo e eles pudessem entender o que Jesus fez, mas tem um sentido também da experiência deles na vida como cristãos, como que eles iam entender esses princípios de relacionamento, não é? Ou seja, se a gente, em que condições, o que é ser hospitaleiro, por exemplo, não é? A gente pensa assim que é simplesmente hospedar pessoas, não é? E até de má vontade, se for o caso, mas você está sendo hospitaleiro só porque você está recebendo pessoas na sua casa. Mas não é só isso. Hospitaleiro, por exemplo,
No sentido original, a ideia tem o sentido também de amar o estrangeiro, né? De apego, de amar as pessoas estranhas, de receber pessoas, né? Que não são do nosso meio. Enfim, é uma atitude mais de relacionamento, de coração, do que propriamente dito só receber as pessoas na sua casa. Mas é importante também que nós apliquemos isso na nossa vida de igreja nas casas. Não é? Como que a gente aplica isso quando nós nos reunimos nos lares? Não é? Como que a gente recebe pessoas? Como que as pessoas se sentem à vontade conosco na nossa casa? Como que as pessoas se sentem bem recebidas? Então é uma coisa assim de coração, amém? De coração. Então é um assunto que Jesus queria ensinar, não só aquele ato específico de lavar os pés dos discípulos, não é? Mas dentro desse costume que havia na época de um servo na porta das casas, na entrada das casas, receberem as pessoas lavando os pés. Então havia assim uma ideia de hospitalidade. Então Jesus quer nos ensinar também sobre a hospitalidade. Eu acho que esse é um assunto muito ensinado nas Escrituras, né? Sobre ser hospitaleiro. Inclusive pessoas que foram assim receberam anjos, né? Como diz lá no livro de Hebreus, né? Porque receberam pessoas em suas casas, acabaram recebendo anjos e nem sabiam que tinham recebido anjos, não é? Então é importante esse assunto. Claro, hoje nós às vezes não acreditamos mais muito em anjos, então sempre vai ser duvidoso para nós quem nós estamos recebendo, mas é possível. Se a gente crê que o ministério dos anjos ainda existe, porque a Bíblia diz, né, que eles são mensageiros de Deus para serviço daqueles que vão herdar a salvação, então eles ainda estão por aí, né? Estão ainda exercendo o seu ministério em relação à própria igreja, né? Inclusive Paulo adverte na questão, por exemplo, das mulheres não usarem véu naquela época, né? E o costume da igreja naquela época era usar véus, né? Usar véu, que também tinha um sentido, né? Tem um sentido espiritual aí, mas Paulo fala que a igreja deveria fazer isso, inclusive por causa dos anjos, não é? Ou seja, os anjos, né? Nós também, de alguma forma, ensinamos os anjos, entendeu? Ou seja, há uma inocência, às vezes, e a cultura, né? A nossa cultura não pode escandalizar os anjos, não pode escandalizar os anjos. Então, a gente vai aprendendo isso, não é? Sobre como que Deus quer nos ensinar, não é? Por experiência. Então, essa cerimônia de lava-pés tinha um sentido profético, não é? E dentro dessa cerimônia eu queria destacar 3 coisas, né? A humildade, a hospitalidade e o serviço, né? A humildade, a hospitalidade e o serviço, né? Então eu dei assim um panorama aqui dos textos, né? Para vocês compreenderem onde nós estamos situando essa palavra, né? Capítulo 13 de 1 João. Quais seriam então esses exemplos, como eu falei, né? De hospitalidade, humildade e serviço?
falamos da condição da época, é uma espécie de parábola dramatizada, né? Daquele escravo na porta com a sua toalha, né? Com a bacia, e lavando os pés das pessoas que eram recebidas. Então isso forma também uma parábola, né? Para nos orientar como que nós podemos receber as pessoas. Mas vamos falar isso mais para frente também, mais alguma coisa, né? Mas Jesus, né, antes de tudo, ele dá também uma demonstração de amor. O diabo já havia posto no coração de Judas para que o traísse, não é? Versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Jesus já sabia disso, né? E no versículo 1 diz o seguinte: foi dia da festa da Páscoa, né? Sabemos Jesus que era chegada a sua hora, e então estava no período final da sua permanência aqui, de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus, e os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então até Judas mesmo foi objeto desse amor, né? Porque até o fim, né, o Judas teve a oportunidade, né? Ele amou até o fim. Certo que ele disse mais à frente que Judas estava sob condenação para que se cumprisse as Escrituras, né? A gente vai ver depois, né? Pois bem, como que o inimigo coloca as coisas, né? Ele quer colocar certas coisas no nosso coração, não é? Porque o coração é o centro de decisão das coisas da vida, não é? Pode vir pela mente, pode vir pelos sentimentos, pode vir por várias circunstâncias, pode vir pelas motivações de cobiça nossa, certo? Pode, enfim, vir por ideologias que você defende. Por exemplo, é possível que Judas fosse um zelote, entende? E que ele tinha a ideia de o reino ser implantado, se ele fosse um zelote. A ideia é que através da revolução fosse implantado o reino de Deus na terra, o Messias assumiria o reinado. E então pode ser que ele tinha também essas coisas na cabeça dele, enfim, e que davam espaço ao diabo de colocar coisas no coração dele, não é? São brechas que você tem, que você dá, e quando o diabo coloca, quando isso às vezes vem na mente, mas quando isso desce no coração, aí já foi. Aí já foi. Porque a pessoa já decidiu, não é? Já decidiu. Mas ainda assim, Jesus, embora tenha esclarecido quem era ele, o que ele queria fazer, o fato é que Jesus deu a ele a oportunidade de ver tudo o que ele fez como um modelo de como nós devemos ser. Amém? Amém. Até aí está dando para entender? Hebreus 4:12, né? O que está escrito ali, Hebreus 4:12? Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada,
alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, a palavra de Deus, para ter eficácia, ela tem que entrar no coração. Então, a palavra também do diabo, né, para ter eficácia, tem que assumir o coração das pessoas, né? Pois bem, como que nós achamos que Jesus foi humilde, né? Jesus, ele era o maior ali, né? Ele diz assim no versículo 13: vós me chamai de mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos lavei os seus pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Não é? E por que só os pés? Depois a gente explica. Não é? Pedro queria lavar, tomar um banho, né? Tomar um banho. E Jesus falou, não, só os pés, não é? É importante que nós possamos entender, né, o que é isso, né? O que Deus quer falar, o que Jesus quer falar com isso. Ele era o maior e deu exemplo. E o que ele quer de nós? Que nós façamos as mesmas coisas. Não é isso? Que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Eu creio assim que no dia a dia da nossa vida, no nosso andar, no nosso caminhar, nós temos essa necessidade de estar corrigindo uns aos outros. Nós temos essa necessidade de estar compartilhando a palavra uns com os outros, porque os pés são meios de caminhada, não é? E na caminhada, muitas vezes a gente tem os nossos tropeços, as nossas necessidades de lavar os pés, não é? De algumas coisas que a gente possa não estar fazendo corretamente, deixando de fazer. Então, na comunhão do santo, nos relacionamentos, não é? Nós podemos lavar os pés uns dos outros. A palavra é que limpa, que lava. Jesus falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém. Amém? Então, é a palavra que lava. E nós precisamos, no andar do dia a dia, quando algumas coisas, né, acontecem em nossa vida, a gente precisa estar disposto a lavar os pés uns dos outros na caminhada. Lá em Hebreus capítulo 10, falando sobre congregar, diz assim que nós devemos considerar uns aos outros, né? Considerar uns aos outros para estimular a prática de boas obras. Amém? Amém. E o que acontece quando a gente reúne assim? Eu falo assim, os meus livros, né? Costumo falar assim da comunidade hermenêutica, né? Que seria uma comunidade hermenêutica, comunidade que interpreta. Mas não é assim que cada um vai interpretar a Bíblia independente. É que quando a gente está ministrando aqui, enquanto a gente está compartilhando, nós estamos comunitariamente interpretando. O Espírito Santo age na comunidade dos santos, interpretando a palavra. Um tem palavra, um tem doutrina, um tem isso, um tem aquilo, outro profecia. Então, esse lavar os pés aqui tem um sentido de humildade também, porque a gente vai, digamos assim, confessar também nossas falhas uns aos outros. Nós vamos ajudar pessoas. Então, essa é a ideia. Jesus lavou os pés dos discípulos, ele falou: fazei isso também. Amém? Amém. Então, pense bem na nossa vida, do dia a dia, né? A humildade é algo
que devemos aprender com Jesus. Por isso que ele falou assim: o que eu fiz, posso fazer isso também. Nós devemos aprender com Jesus, nos sujeitando a ele, né? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que a gente vai aprender? Humildade e mansidão. Mas como que a gente consegue aprender humildade e mansidão? Tomando sobre vós o jugo dele, não é? Ou andando com Jesus. Por quê? O que era o jugo? O jugo era uma cana que punha de dois animais, né, que andavam do lado, que andavam no meio de dois, né, para o mais experiente, né, para poder orientar os outros de como caminhar, não é? Não é isso? Então, se a gente estiver andando com Jesus, não é? Submetendo-se a Ele, ouvindo Ele, não é? Tomando sobre nós o senhorio dele sobre nós, amando Jesus, porque quem ama guarda os seus mandamentos, né? João 14, 23, não é? Me parece que é esse o texto. Se não for, me corrijam, né? Então, essa é a maneira pela qual nós somos humildes. Porque só vamos aprender humildade com a humildade de Jesus, porque não é humildade cultural. A humildade cultural é uma coisa que nós, de senso comum, que às vezes nós temos e achamos que as pessoas são humildes por causa da sua condição social, não é? Mas é a humildade de Jesus, não é humildade qualquer, não é? A vida cristã não é um conjunto de regras a ser obedecida pela nossa própria disposição de obedecer. A vida cristã, a ética principal do reino de Deus é fazer a vontade dele. E para fazer a vontade dele, você tem que andar com ele. Abraão sentiu essa necessidade de perfeição, e Deus falou com ele: anda na minha presença e será perfeito, não é? O que Deus requer de nós? Miqueias 6:8. O que Deus requer de nós? Que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com nosso Deus, com Deus. Amém. Essa é a ética do reino de Deus, não é? Porque se nós estabelecemos um conjunto só de ética, mas que nós temos a condição de andar independente de Deus, isso só é humanismo. Não se trata de obediência ao Evangelho do Reino. Então, só o reino de Deus sobre nós traz humildade, mansidão, domínio próprio. Amém? Amém. Humildade também é reconhecer, então, as nossas limitações, né? Nós temos limitações e precisamos reconhecê-las, né? Paulo disse certa vez: quando eu sou fraco, eu sou forte, não é? Ele teve aquela experiência. E por quê? Porque na graça de Deus é que nós encontramos vitalidade, não é na nossa força, não é? Quando nós achamos que é a nossa força, isso não é humildade, é soberba, não é? É soberba. E sempre a soberba mora ao lado, às vezes, da gente, em muitas das nossas atitudes, não é? A soberba ali está um pouco, não é? Alguém que elogia, você cresce, não é? Claro que nós podemos ser elogiados, não há problema nenhum com isso, mas devemos tomar cuidado em não perder a humildade, não é? E vamos dizer assim, o que eu estou falando aqui não é que eu particularmente tenho todas essas qualidades que eu estou falando aqui, não, eu tenho todos os defeitos que vocês têm também. Então o que nós aprendemos? Aprendemos junto, né? Junto uns com os outros, a sermos orientados pela palavra de Deus. Amém? Amém. Jesus fez isso em relação ao Pai. Ele não julgou como usurpação
ou perda de função, ou perda de status, a sua humilhação, a sua, digamos assim, ele se fez homem, esteve entre nós, foi reconhecido em figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Para a glória de Deus Pai. Amém. Ele não julgou assim, não, eu sou igual a Deus, né? Eu vou descer, eu vou perder minha função. Não julgou como usurpação divina da sua função. Ele se humilhou de forma voluntária, né? Ele se entregou por nós. Por isso o Pai ama Jesus, né? Porque Jesus se entregou por nós, né? Quando Pedro negou Jesus, ele negou por soberba, por impulsividade, por soberba. Mas depois, Jesus conversando com ele, 3 vezes Jesus fala com ele sobre se ele amava ele. Se me amas, então apacenta as minhas ovelhas. 2 vezes Jesus falou numa condição de amor ágape. Na 3ª vez, Jesus perguntou com a palavra filos, né? Ou seja, Jesus desceu na condição de Pedro, né? Na possibilidade de Pedro, né? E falou: apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos depois, né, como Pedro cresceu. Ele foi uma das pessoas que falou: crescei na graça que vos está sendo revelada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E Pedro perdeu toda aquela soberba, toda aquela impulsividade, se tornou um líder eficaz, não é? Porque ele desceu. Ou seja, quando ele é fraco, ele é forte. Amém? Amém. Então nós precisamos ter esse sentimento também em relação à humildade, não é? E a promessa que nós temos em Mateus 5:3: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Amém? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. E porque Deus reina sobre nós. E quando Deus reina sobre nós, o reino se torna nosso também. Amém? Então essa é a promessa para aquele que se humilha, aquele que reconhece suas limitações, aquele que aprende de Jesus, aquele que é ensinável por Jesus, aquele que torna-se dócil com Jesus, aquele que percebe que ele não pode exercer comando sobre sua própria força, aquele que depende de estar em submissão à palavra, é que pode realmente ser forte. Amém? Amém. Hospitalidade. Receber as pessoas no coração é lavar seus pés. Pedro estranhou, né, quando Jesus lavou seus pés. E Jesus disse assim, depois Pedro perguntou, Jesus perguntou: compreendei agora o que vos fiz? Sendo ele maior, se fez menor. Nós lemos no texto há pouco. Eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E nós podemos ver que a hospitalidade é um tema muito importante nos relacionamentos. E as pessoas percebem quando a gente recebe elas, quando a gente
dá atenção a elas. Quando a gente ouve, quando a gente tem empatia, não é? A empatia é uma das condições da hospitalidade. A hospitalidade foi tema das missões de Jesus. Quando ele vinha de 2 em 2 nas casas, ele dizia que as pessoas ficarem lá, ficarem nas casas. Ali seria um ponto de luz, e ali seria uma casa de paz, não é? Para os vizinhos, para as pessoas que circuncidavam a casa. E as pessoas que recebiam Jesus, recebiam os discípulos de Jesus, não é? Jesus deixou bem claro no versículo 20: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Portanto, se as pessoas não recebessem, eles iam sacudir os pés da poeira e embora, não é? Mas essas pessoas que recebiam, paz seja convosco. Amém. Amém? Amém. Paz seja convosco. Na obra missionária é importante esse trabalho em que as pessoas recebem. Vocês hoje podem perceber que a gente tem que fazer algumas excursões evangelísticas, as pessoas não estão recebendo, não é? Elas acham que estão incomodando e tudo mais. Não era comum isso em determinado tempo. Era normal que as pessoas recebessem outras, porque aprenderam com história, né? Com a história do próprio cristianismo, que a hospitalidade era um tema muito importante entre os judeus, principalmente, não é? E as pessoas tinham facilidade de receber. Hoje elas não têm tempo. Não têm tempo. Não querem. Não querem. Não querem receber. Não é? Nós precisamos orar, precisamos achar espaço com essas pessoas, porque as pessoas estão distantes. Às vezes em apartamentos a gente percebe isso, né? Que as pessoas não querem conversar, não querem, cumprimentam e passa, né? Então é importante que a gente ore, né, para a hospitalidade, porque é um tema crucial para as missões, não é? Porque na verdade as missões têm que alcançar o centro orgânico da sociedade. E o centro orgânico da sociedade são as famílias. Concordam? Sim. O centro orgânico da sociedade, eu vou falar essa palavra porque dizer que era a célula máter da sociedade só é muito abstrato. Vamos dizer assim, é o centro orgânico das relações da sociedade, é a família. E se nós não alcançarmos as famílias, nós não alcançamos o objetivo de Deus de abençoar as nações. Então é algo que a gente precisa se preocupar, não é? É algo que a gente precisa criar espaços para que isso seja possível na nossa casa, a partir da nossa casa, a partir dos nossos relacionamentos. É importante que a gente encontre espaço, que a igreja não seja mais um igrejão só de eventos, porque um igrejão só de eventos fica no evento, o evento termina em si, não é? Pode ter 2.000 pessoas reunidas, mas são 2.000 pessoas reunidas dentro de um evento que acaba todo domingo a mesma coisa. E nós precisamos aprofundar esse tema. Nós precisamos aprofundar aprofundar e intensificar essa relação, que as pessoas se abram, não é? E possam receber de fato Jesus, recebendo nós.
Porque se nós somos enviados de Deus, as pessoas que nos recebem, recebem o próprio Deus. Amém. É isso que o texto diz aqui. Não é que você vai na casa lá das pessoas, Ademir e tal, não. Jesus está ali, está enviando eu ali. E eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que ter essa coragem, eu tenho que ter essa ousadia. Amém? Amém. Amém. Então vocês percebem como a hospitalidade é muito importante? E que nós não podemos, por exemplo, naturalizar isso, normalizar isso na vida da igreja. Porque se nós normalizamos na vida da igreja, o mundo já está normalizado assim. Nós precisamos de novo entender o valor de relacionamentos mais íntimos, Amém. mais profundos. Amém? Amém. Serviço. Quando somos humildes e hospitaleiros, estamos dispostos a servir as pessoas nas suas necessidades. Amém? O Evangelho não é assim, o Evangelho, porque muitas vezes a gente quer legitimar o Evangelho, né? Porque às vezes tem um grupo assim que diz assim: o Evangelho é só salvar a alma e mandar do céu, né? Se fosse assim, ele não vai morrer, já ia, né? Mas nem é o céu, o reino de Deus é aqui mesmo, né? E quando Jesus voltava, estabeleceu o reino de Deus aqui. Então, aquela ideia, por exemplo, mas aí tem outro grupo que acha assim: não, o Evangelho tem que atender os clamores da sociedade. Amém? Também, verdade. Aí o que a gente faz? A gente então adjetiva o Evangelho. O Evangelho, por exemplo, da salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho missão integral, o Evangelho isso, e a gente vai adjetivando o Evangelho. Mas o Evangelho é essa totalidade. O Evangelho é a graça de Deus. Amém. O Evangelho é a salvação de Deus. E o Evangelho é a missão social de Deus. Entendeu? O Evangelho é tudo isso. O Evangelho, quando você atende pessoas, ajuda pessoas, você pratica a justiça social, você está praticando o Evangelho. Amém? Amém. Não podemos compartilhar o Evangelho. Ele é graça, é salvação, ele é redenção, ele é tudo. Ele é a justiça de Deus expressa por meio da fé em relação às pessoas necessitadas também. Amém? Amém. Então, o serviço é aquela disposição que você tem de ajudar as pessoas na necessidade delas, seja quais forem. E às vezes a gente tem dificuldade com isso, não é? Mesmo na igreja. É preciso fazer coisas junto aqui e às vezes a gente não tem disposição para fazer, não é? Às vezes não tem assim disponibilidade para fazer as coisas, pequenas coisas. O que acontece? Somos assistentes de culto, de relacionamentos, de cerimônias, né? Melhor dizendo. Não. Nós temos que ter um coração de serviço. Somos chamados para servir. Amém. Amém? Amém. Somos chamados para servir. E o que estiver, é claro, por exemplo, tem certas coisas que não estão no nosso alcance, mas o que estiver no nosso alcance, na nossa condição, vamos servir. Amém? Amém. Então, aplicando aqui, né, se sabemos essas coisas, somos bem-aventurados se praticarmos. Amém? Tudo que eu falei, tá? Jesus coloca nesse
símbolo do lava-pés. Hospitalidade, humildade e serviço. Amém? E estenda isso para as demais relações e sejamos cristãos. Amém. Autênticos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.